Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de apresentar a nossa edição especial de Páscoa. Mas antes que a gente convide... Não, antes que a gente chame... Volta do da Páscoa, mas antes, continua. Mas antes de chamar o nosso convidado, quero te lembrar, né? Já curte aí esse vídeo, já compartilha com o máximo de pessoas que você puder, já comenta aí quem você quer ver no próximo podcast, ativa o sininho para não perder nada que acontece aqui. Antes disso também, eu quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Bruno Lara Imóveis, Agência B1, ABC da Construção, Boticário, Guto Sushi, Dom Hernan, a Débora Lousada, Bai Tainá e a Julara, que sempre me produzem para receber com o maior carinho os nossos convidados. E o nosso convidado de hoje é alguém muito importante e a gente vai contar uma novidade aqui para vocês, assim, muito incrível, que a cidade inteira de Igarapé está muito orgulhosa. Hoje eu recebo ele, que é catarinense, de Vargem Bonita. Ele foi nomeado bispo pelo Papa Francisco e é apaixonado por futebol. Hoje eu converso com o padre Adenis Roberto. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado. Boa tarde. Não, boa tarde não, né? Pode ser boa tarde. Vai passar... Sexta-feira, todo mundo já está acompanhando a gente. Então, pode ficar à vontade. Então, muito bem. Obrigado pelo convite. E com alegria que a gente está aqui para esse bate-papo. E hoje a gente vai falar dele, que é maravilhoso, né? É tão bonito a gente falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Então, assim, antes que a gente entre mais a fundo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Páscoa, sobre a importância da Páscoa. Então, nós estamos vivendo justamente a Semana Santa, né? A Páscoa para nós cristãos, para quem é cristão, é a festa mais importante, né? Porque ali a gente vai celebrar os últimos dias da vida de Jesus, sua paixão, morte, ressurreição, que para nós é a coisa mais importante, né? Então, essa data especial que deve ser vivida, para quem é cristão, obviamente, com mais intensidade do que normalmente, né? Então, tem toda uma preparação, são 40 dias de preparação, o tempo da quaresma, justamente para celebrar e viver, né, concretamente esse momento na história, né? A Páscoa, que é, como a gente sabe, cada ano ela tem um dia diferente, não é uma data fixa, e tem um porquê também, né? Tem, conta pra gente um pouquinho. Então, algumas festividades cristãs, elas foram mantidas assim, colocadas em algumas festividades que eram dos pagãos, justamente para transformar, para o pessoal esquecer aquele tipo de vida ou de religião para o cristianismo, né? Então, por exemplo, o Natal ele fica fixo, 25 de dezembro, que era a festa do Rei Sol, agora Cristo, a luz do mundo, né? Então, ele vem para substituir aquela festa. E, por exemplo, a Páscoa, ela tem uma data móvel, não é sempre a mesma data, então, e da Páscoa dependem todas as outras festas, inclusive o Carnaval, que é uma festa, né, conhecida, tem ligação com a Páscoa, e todas as outras festas, falando cristã católica, logicamente, né? Então, todas elas dependem da festa da Páscoa, que tem uma data fixa, aliás, uma data móvel, não é uma data fixa, mas a gente pode calcular essa data com antecedência, porque ela tem, desde 325, no Concílio de Nicéia, o concílio era a reunião de todos os bispos que decidiam algumas coisas. Estava no início da igreja, então, né, logo apenas a igreja tinha sido reconhecida como religião, né, com permissão para ser, né, porque era perseguida até 311. 325, no Concílio de Nicéia, foi decidido a data da Páscoa. E qual seria a data da Páscoa? Não uma data fixa, mas tem a ver com astrologia, astronomia. Então, a data da Páscoa ficou definido depois de várias, né, conversas, estudos e tal, que seria o primeiro domingo
Uhum. depois da primeira lua cheia, Olha. depois do equinócio de primavera. Então, Olha. equinócio de primavera, quando muda a estação. Termina o inverno, começa a primavera. Estamos falando do hemisfério norte. Para nós aqui seria outono. Mas como estamos na Europa, 325, Niceia, o equinócio de primavera, quando o dia e a noite têm a mesma duração. São 2 vezes no ano. Em dezembro e junho, mais ou menos nessas datas. Quando termina o inverno, quando começa a primavera. Então, equinócio de primavera se dá sempre em março. E foi fixada uma data, depois do dia 21 de março. Geralmente é isso, se for ver na astronomia, é isso. O equinócio vai acontecer ali, 21, 23. 20, 21, 23, mais ou menos. Quando muda a estação do ano. Né? A gente sabe que muda a estação. Uhum. Então, equinócio de primavera, a duração do dia é igual, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Depois, com a inclinação da Terra, vai mudando, o dia fica mais curto, o mais longo, né? Dependendo do hemisfério que você está. Estamos falando da Europa, então, hemisfério norte, equinócio de primavera. Para nós, aqui, no hemisfério sul, é o equinócio da primavera, quando começa para nós o outono. Na Europa começa a primavera, aqui começa o outono. Então, aí você conta, o equinócio vai cair de 22, 21, 23, aí você vai procurar lá no calendário lunar, quando que vai ser a lua cheia? Que dia que é a lua cheia? Você achou o dia da lua cheia, Conta. o primeiro domingo que vem depois dessa lua cheia vai ser a Páscoa. Então, sempre no finalzinho do ano, eles já estão ali pré-determinando qual que vai ser do próximo ano. Você já sabe isso com muita antecedência, porque os cálculos astronômicos eles são feitos assim a longo prazo, né? Então, se você procurar hoje, você vai saber a Páscoa de 2040, qual dia que vai ser. Porque os movimentos... Eu achava que vinha mais ou menos ali próximo do Carnaval, que essa contagem, porque o Carnaval também é uma data meio móvel. O Carnaval é móvel justamente porque ele depende da Páscoa. Porque quando vai ser a Páscoa, aí vai mudando, vão celebrando todas que legal. tudo aquilo que tem. Né? Claro que aqui a gente não consegue sintetizar tudo, porque é muita coisa, mas vai chegar o Carnaval, por quê? Porque ele vai... você pode notar que a Páscoa, um ano ela é mais para frente, Sim. um ano ela vem para cá, e o Carnaval acompanha, porque ele tem relação com isso. Dias. Quando vai começar a Quaresma. Então, você vai ter que encontrar para trás. Como você já sabe que o ano que vem, a primeira lua cheia, o primeiro domingo depois da lua cheia do equinócio, vai ser tal dia, então se conta 47 dias atrás vai ser o Carnaval. Então, muito interessante. É tudo ligado. E qual que é a importância da Semana Santa? Como que ela é feita na Igreja Católica Então, hoje? ela é a semana mais importante, como disse, porque nós celebramos aquilo pelo qual Jesus veio, que foi para a salvação da humanidade. Então, ele veio, se encarnou, tomou a nossa carne, se fez um de nós, né? Para quê? Para morrer na cruz por nós e para ressuscitar. Então, por isso que ela é mais importante. Até mesmo que o Natal. Claro que o Natal é uma celebração, uma festa importante, porque sem o Natal não teríamos Jesus no meio, porque quando ele toma a nossa carne. Então, é a encarnação do Filho de Deus, né? O Deus que se faz um de nós. E depois, ele é todo um processo, né? Não pode dizer esse é mais importante que aquele, mas, assim, para a gente entender, a gente diz, é mais importante, porque se ele não tivesse nascido como nós, não teria como morrer, não teria, né? Então, tem toda uma lógica aí nessa importância, né? E se celebra justamente, aqui em Minas Gerais tem uma particularidade que não tem em todo o Brasil, a celebração da Semana Santa, que começa já no sábado, antes do Domingo de Ramos, que foi domingo passado. Né? Então, se celebra as Dores de Maria, Domingo de Ramos, segunda-feira, a missa, depois a procissão, o depósito do Senhor dos Passos. O Senhor dos Passos é o Jesus carregando a cruz, que é levado para a casa de uma família. Na terça-feira, Nossa Senhora das Dores, depois da celebração, se leva para uma outra família. Depois, na quarta-feira, sincronizados, se sai da família que está o Senhor dos Passos, os homens, de Nossa Senhora das Dores, as mulheres, e os dois se encontram em frente à igreja. Tem o sermão do encontro e se entra para a celebração
da Eucaristia. Essa é uma particularidade de Minas Gerais. Uhum. Né? E depois, aquilo que é comum, já, digamos assim, em todo mundo, é a celebração daquilo que nós chamamos o Tríduo Pascal. Quinta, sexta, sábado. Sábado com o domingo eles fazem uma unidade, por isso a gente diz Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a entrega de Jesus, ou seja, a última ceia, quando ele institui a Eucaristia, o sacerdócio, o lava-pés, né? O serviço aos irmãos. Na sexta-feira, a morte na cruz. E na noite do sábado para o domingo, a ressurreição. E é interessante que essa celebração do Tríduo Pascal, da Páscoa, em termos de liturgia, em termos de celebração, estou falando sempre cristã católica, ela é uma única celebração. É uma missa que começa na quinta-feira e que termina no domingo. Porque na quinta-feira, quando termina a celebração da missa da Ceia do Senhor, se faz a celebração, se faz uma conclusão, ela se conclui em silêncio. Não tem a bênção final, o canto final, para quem entende de liturgia e participa, sabe, quando termina a missa, tem uma bênção final e um canto de despedida. Nessa celebração da quinta-feira, ela termina em silêncio, em adoração, porque a Eucaristia é levada para um lugar à parte, o altar é desnudado, fica sem uma toalha, sem enfeite nenhum, e depois, na sexta-feira, quando se inicia a celebração da morte de Jesus, se entra em silêncio na igreja, se faz a oração, a leitura da palavra de Deus, reflexão, a adoração da cruz, e depois se termina também em silêncio, porque ela é continuidade da Quinta-feira Santa. É um momento, representando o momento do luto. Exato, da morte, da entrega, a morte de Jesus, e depois o sábado, o Sábado Santo, que também é um dia assim de silêncio, de meditação, e à noite se celebra a ressurreição, com a missa da vigília, e no domingo a missa do dia, a missa da aurora e as missas do dia da Páscoa. Então, digamos assim, liturgicamente, essa é a maneira de celebrarmos a Páscoa como cristãos católicos. E é uma celebração muito bonita, né? Traz muitos ensinamentos, assim. Qual que seria a melhor forma da gente viver o verdadeiro sentido da Páscoa? A primeira coisa é você estar presente e reviver com Jesus aqueles últimos momentos. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós celebramos a missa, nós estamos fazendo memória daquilo que fez Jesus. Não é um teatro, não é uma recordação. É trazer para o hoje aquilo que foi vivenciado 2000 anos atrás. Essa é a maneira de viver a Páscoa, de celebrar bem a Páscoa, participando, porque essas celebrações, elas são cheias de ritos muito significativos. Uhum. A quinta-feira, o lava-pés, a sexta-feira, o silêncio, a adoração da cruz. Na vigília pascal, nós temos uma celebração muito, assim, ela é bem, vamos dizer, em termos de tempo, comprida, demorada, porque são vários momentos da celebração. E assim, qual que é a mensagem de esperança que mais a gente traz, né? A gente vem aí a ressurreição de Jesus, então a gente consegue perceber aquele ato de amor extremo, profundo. E aí, qual a mensagem assim que mais pode tocar hoje quem está assistindo o podcast hoje? A esperança é justamente aquela que Jesus veio trazer a vida nova, né? A ressurreição, uma vida nova, que já começa aqui nesse mundo. Não é que você vai mudar tudo aqui, vai melhorar tudo. Se fosse assim, as igrejas estão bem mais cheias, né? Uhum. Mas é aquela esperança mesmo. E esperança é algo que a gente espera, que a gente quer, que a gente deseja, que a gente almeja, né? E para isso, a segurança que a gente tem é olhar para a vida de Jesus, para aquilo que ele fez, os últimos dias da sua vida, e saber que tudo aquilo que passou com ele passará conosco também. Então, essa é a esperança. É importante a gente não viver, levar esse momento da Páscoa aí para os nossos dias, né?
E não Sim, deixar... é um momento central de celebrar, de reviver, mas como até eu falei Sim. há alguns dias atrás, nas celebrações, gente, não é uma coisa que você vai fazer só agora, só a Semana Santa. Você precisa viver isso durante todo o ano. Essa é uma celebração, uma injeção, vamos dizer assim, de ânimo, de força, para você viver os outros dias, né? Até chegar à próxima, quando você já vai estar mais cansado, mais desanimado, de repente você vive de novo tudo isso. Reacende, né? É a renovação, é a vida nova que a Páscoa traz. E uma dica para os pais que têm criança pequena, como que ele introduz esse assunto para falar sobre Jesus? Então, isso deve ser uma coisa que já cotidiana, deve né? vir já da família, porque também não adianta só na Páscoa se falar para as crianças de Deus e de Jesus. Então, precisa dessa constante referência a Ele. Se você tem essa referência na tua vida, você já vai estar transmitindo automaticamente para a criança, né? Alguém que participa da comunidade, que vai para as celebrações. Então, aí a criança já vai pegando. A criança vai fazer a catequese, ela vai conhecer um pouco mais ainda sobre a vida de Jesus. E depois, claro que eu sempre digo também para as crianças, toda vez, eles já estão até cansados de escutar. Vocês vêm para a catequese para conhecer quem é Jesus, para saber o que ele fez, o que ele ensinou. Agora, não basta só isso. Você tem que ir para a celebração da missa para você encontrar com Jesus ali, escutando a palavra de Deus, participando, junto com a comunidade. Então, tem essa... Aí, os pais, eles, para ensinarem os seus filhos, a primeira coisa é o exemplo. Porque não adianta só teoria, só falar. Você tem que ser honesto, você tem que ser justo. Mas se ele vê que o pai não é honesto, não é justo, ele não vai aprender as palavras, ele vai aprender o exemplo dos pais. Porque ouvir, ele vai entrar aqui e sair aqui. Agora, a convivência, o dia a dia, a prática é outra coisa, né? E a gente sabe da admiração que todas as pessoas de Igarapé têm pelo Senhor. Então, a gente quer contar um pouquinho mais sobre o Senhor, já que a gente falou um pouquinho sobre a Páscoa. Agora, a gente quer contar um pouquinho sobre o Senhor. Que gosta ainda de futebol? Claro, toda segunda-feira tem o nosso futebol ali. Tem um grupinho ali. E como que é essa ligação com o futebol? É da vida inteira? Sempre gostei, sempre gostei de futebol, sempre tive a possibilidade. Quando tinha a possibilidade, a gente sempre joguei futebol. Quando era seminarista, um pouco menos, porque o estudo era muito, digamos assim... Demandava muito tempo? Muito intenso, então ali já não tinha. Mas depois, com o tempo, depois que, assim, isso digo até terminar o 2º grau. Depois que começamos lá a universidade, aí já ficou mais fácil, porque aí tinha já... No programa, a gente tinha o nosso futebol uma vez por semana, né? Então, durante os 3 anos da filosofia, os 4 da teologia, sempre a gente tinha, uma vez por semana, tinha o nosso futebol. Fizemos campo lá em Curitiba, nosso seminário, tínhamos um campo de futebol, de grama, muito... e a gente jogava lá uma vez por semana, e quando dava, até nos domingos, pegava o pessoal das paróquias e ia lá jogar. E... continuei com isso até depois que eu me tornei padre também, lá na minha primeira paróquia em Santa Catarina, Ibicaré, a cidade de 3.000 habitantes. 3.000? Então conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. E sente muita falta de lá? Deixa eu tomar uma água. Pode tomar uma água. Pra gente lembrar, porque o senhor veio lá do sul para cá e, assim, deixou muitas histórias, famílias, principalmente com 3.000 habitantes, deve que realmente todo mundo conhecia todo mundo. Sim, lá todo mundo se conhecia, então, aí também, eu lembro uma vez, eu cheguei lá, assim, no começo, eu não conhecia ninguém, né, apesar que é a minha região, mas eu não conhecia o pessoal daquela paróquia. Aí, uma sexta-feira à noite, fui lá no ginásio, lá se chama ginásio, ou poliesportivo, né? Aí, com alguém lá, o pessoal da paróquia, que sabia que jogavam bola, sabia que eu gostava. E fui lá jogar futebol com o pessoal na sexta-feira à noite. No sábado, toda a galera que estava na missa. Olha, já foi uma forma de evangelização. Foi, tá todo mundo na missa. Eu falei assim, nossa, que bom. Eu não tinha visto esse povo na missa, eles estavam na missa. Aí, porque a gente estava lá junto com eles e tal.
E aí continuei. Daí, com o tempo, naquelas comunidades tinha a matriz e as capelas eram no interior, na roça. Aí tinha os times de futebol lá. Aí eu comecei a jogar num dos times de futebol de uma das comunidades. No domingo à tarde, já não tinha mais celebração. Celebrava de manhã, à tarde Celebrava era de hora do manhã, futebol. tinha 2 missas de manhã. À tarde ia para aquela comunidade e jogava futebol lá, porque aí vinham os times da cidade, vinham jogar contra a comunidade ali. Que legal. Então era uma coisa muito interessante. Então a gente jogava ali domingo à tarde, tinha 2 times até hoje lá o campo já fizeram plantação de milho, né? É Porque aí mesmo? não tem mais nada, mas 20 anos atrás ainda tinha. E é uma maneira, assim, de aproximar. Sim, é uma maneira Mais de você ainda, estar né? junto com as pessoas, né? Porque a gente não é diferente dos outros, Sim. né? Então, alguns têm essa ideia. Então, eu jogava naquela comunidade, mas tinha outras 2 comunidades que tinham um time também. Então, às vezes, eu ia em uma, ia na outra para, né, ficar todo mundo. Tudo em Mas paz. eu ficava só naquela. E depois, daí fui transferido para Curitiba. Fiquei 3 anos nessa paróquia, depois fui para Curitiba. Aí já era bem maior a paróquia, né? Curitiba é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Nossa paróquia lá tinha uns 35, 40 mil habitantes. E ali também a gente formou um grupinho Aí jogava ali na paróquia mesmo, 2 vezes por semana. Ó, Na ativo. quinta-feira à noite tinha com o pessoal da comunidade. E na sexta aí tinha o futebol do seminário, que era próximo, e a gente participava também, né? Então, e assim foi. Aí começamos esse grupo já. Até hoje eles continuam jogando. É? Agora que eu voltar para lá, eu já pedi até que dia que é. Se eu conseguir, na de eu vou lá. fora. Tô lá de novo. Aí E o que o pessoal fala? Que o senhor é bom de bola ou ruim de bola? Ah, não sei. Aí, Ah, você vai ter que alguns contar. dizem que é bom, outros dizem que é ruim, mas isso depende da amizade. Se Eu alguém- acho que fica todo mundo com medo de fazer um gol no senhor e não levar a bênção para casa. Como não, que é? Não, leva o paulado, machuca, se quebra. Na mas hora do campo é Não, lá no todo campo, mundo. ninguém olha pra ninguém. É a bola e, E o senhor já ficou bravo num jogo? claro, Já? o pessoal não passa a bola, Não ou, né, sabe? Aquela coisa, é o momento de você extravasar. Então, E aí, na hora Claro que o senhor que- fica bravo, como que o senhor fala com um dos jogadores? não, a gente reclama, né? Como qualquer um, né? Porque não passou, poderia ter passado ali, ó, né? Tá, E já sabe? teve alguém que assustou? Como assim? O senhor não podia... Não. Leva todo mundo na brincadeira Não, todo e é mundo isso. conhece, sabe que é assim. Aí depois de Curitiba fui transferido para Itália, para Roma, né? E lá no começo foi difícil porque eu não conhecia ninguém também e queria jogar bola. E o não- idioma? Mas o idioma é fácil, italiano já era vinha de mais fácil casa, né? Já os meus compreender. avós já falavam dialeto vêneto, minha mãe também, então já tinha essa. Aí ficou coisa mais simples do mundo, né? A gente pega assim. Né? Aí achamos um grupo não, tinha um colombiano, ele foi nosso seminarista, ele saiu e ficou morando lá perto dessa casa que eu morava. Trabalha com informática e tal. Eu falei com ele, vamos jogar bola, que eu gostaria de jogar. Aí formamos um grupinho. Chamamos lá 10 pessoas, fomos lá, começamos a jogar. E ficamos jogando uns 10 anos juntos. Então com já tem eles. experiência internacional. Tem. Fizemos o Campeonato Vaticano, daí Que era os legal. padres e seminaristas, chamada Clericus Cup. Aí eram 16 times de padres e seminaristas. Aí tinha conforme E aberto os- para torcida? Sim. Os sim, fiéis sim, iam. sim. Não, foi uma experiência legal. Eu joguei 10 anos esse torneio chamado Clericus Cup, né? Por Só que pouco o senhor andou ali do ladinho de um jogador reconhecido para um padre? Não, era lá, nesse time lá eram todos padres e seminaristas, né? Aham. Então era assim, tinha gente que já tinha jogado em times profissionais, que depois deixou, foi para o Que seminário. legal. Um dos anos que eu joguei pelo Colégio Brasileiro, porque lá são vários colégios. Os padres que vão do Brasil fazer especialização na Itália, eles moram junto num colégio. Os da Inglaterra, Estados Unidos, cada país tem o seu colégio, né? O Colégio Brasileiro, a gente tinha o nosso goleiro do time, ele foi goleiro do Goiás. Olha, E depois ele foi o Barcelona, me parece, nas categorias de base, uma coisa assim, porque depois ele saiu, voltou, foi ser padre, agora é pároco da catedral em Goiânia. e se despertou para o lado.
Sim, do sim. seminário. E assim, e qual que foi a maior inspiração do senhor para poder ir para o seminário? Quando que surgiu? Olha, como eu falei para você antes, a questão dos pais, né, os meus pais participavam sempre da comunidade, iam para as celebrações, iam para as missas, a gente estava na catequese. E aí, quando estava ali nessa idade, 10, 12 anos, a nossa paróquia era um padre da diocese, e aí entrou para cuidar daquela paróquia o padre dos missionários servos dos pobres, que é a congregação que está há 30 anos aqui em Igarapé, que começou a trabalhar ali naquela paróquia. E aí vinham os seminaristas, outros padres, porque a gente conhecia só um padre, que era aquele que estava ali. E eu lembro que eu achava engraçado que eles falavam que aquele padre jogava bola. Olha a inspiração aí, veio dupla. Para mim era coisa assim, mas nossa, como é que o padre joga bola? Eu, criança, imaginava isso. Depois eu entendi por quê. Entendeu Então, e aplicou. Exato. E aí eu acho que foi essa influência, né? O pessoal começou a falar, porque até então ninguém nunca tinha dito que a gente poderia ser padre também. Feito o convite, convidava nas missas, falava. Aí eu decidi, no dia da minha primeira comunhão. Lá, muito cedo. Eu nem Por me volta lembro, o quê? nem Uns me lembro 11? direito. Eu tinha 13 anos, 13. porque eu tive que esperar o meu irmão, que tinha um ano menos que eu, né, para fazer tudo junto. Já comecei na escola esperando o meu irmão, porque a gente tinha um ano de diferença, né? Comecei com 8 anos a primeira série, para esperar meu irmão. Depois chegamos na comunhão, eu comecei antes, aí tive que esperar ele e tal. Aí eu lembro que no dia da primeira comunhão, aí o padre perguntou, o meu irmão era bagunceiro, muito bagunceiro. Totalmente diferente? Eu era mais quieto, assim, e ele bagunceiro. Aí na hora que o padre foi entregar a lembrancinha para ele, perguntou: "Você quer ser padre?" Eu falei: "Eu não." Assim, né? Todo mundo caiu na risada. E eu pensei: "Não, por que ele não perguntou para mim?" E né? eu? Ele não perguntou para mim. E depois não sei, eu lembro só dessa parte. Daí isso é minha mãe que conta depois que quando cheguei em casa eu falei que eu queria ser padre. Aí no outro dia. E ela ficou toda orgulhosa. Ela foi falar com o responsável lá da comunidade para dizer para o padre, né, que Aí no outro domingo tinha festa na nossa comunidade, era no final do ano, a capela era de Santa Catarina de Alexandria, que é 25 de novembro, tinha a festa e a minha mãe foi lá e conversou com o padre, que eu queria ir para o seminário, queria ser padre e tal. Aí ele já marcou para fevereiro, tinha um encontro em Joaçaba, que é a cidade onde que tínhamos o seminário. E aí eu já fui para fazer esse encontro e já fiquei por lá e até hoje estou aí. E foram muitos anos de especialização, né? Conta um pouquinho pra gente desse... Então, eu entrei no seminário, eu estava com 13 anos. Nossa, muito 13 anos e meio. Aí fiz o segundo grau, normalmente, como a gente faz todo o segundo grau. Depois, o nosso processo, a minha formação eu fiz toda em Curitiba. Depois do segundo grau, aí a gente faz um ano chamado de noviciado, que é um ano interno de estudo só interno. Né? Segunda a sexta, de manhã, à tarde, à noite. É um colégio interno? Se torna um colégio interno nesse sentido. Mas a gente tinha futebol, a gente tinha trabalho, a gente tinha tudo. Tinha futebol, estava tudo bem. Estava tranquilo. E aí, eu falei futebol, deixa eu contar só uma curiosidade, um padre amigo meu, chama Neymar. Olha. E ele ele jogou comigo lá na Clérigos Cup também, ficou famoso, Neymar, imagina, padre Neymar, fizeram o maior a imprensa, né, caiu em cima. Aí ele contando essa história do futebol, ele fez experiência em 2 seminários. E ele escolheu o seminário que tinha 3 vezes por semana futebol e não aquele que tinha 2 vezes futebol. Entendi. Então, para dizer, foi um requisito. A questão do futebol, né? Fechado esse parênteses do futebol. Então, a gente faz esse ano, né, depois do segundo grau ali, dependendo da idade que você tiver, faz esse ano de interno, que é chamado de noviciado, onde a gente estuda o nosso instituto religioso, Congregação Missionários Servos dos Pobres, porque nós temos os estatutos, temos as constituições, que são as nossas regimentos internos, né? E depois desse ano se faz a faculdade de filosofia, 3 anos. Filosofia, eu fiz ali em Curitiba também,
era próximo até onde a gente morava, a gente ia até a pé, era até uma coisa muito boa, muito próximo. Depois desses 3 anos Então não perdi o contato com a família, né? Eu achei que era um colégio que talvez Não, ficaria ali o não, tempo a gente inteiro, tinha né? férias uma vez por ano, né? Aham. Uma vez por ano tinha o tanto de férias lá. Claro que se faz tudo, e no final do ano, coincidindo, lógico, com, no caso da universidade, da escola, segundo grau, o tempo de férias da escola, a gente ia para casa, Uhum. ficar um período em casa, então não perdia esse contato. Os pais vinham para o seminário, faziam visitas, às vezes a gente tinha encontro com os pais dos seminaristas, então não tinha esse... Aí depois os 3 de filosofia, a gente faz 4 anos de teologia, né? Outra faculdade, 4 anos de teologia, e aí, praticamente, você está, assim, com os estudos, você está formado para a ordenação, ou seja, o momento em que você vai se tornar sacerdote, que começa primeiro com um período chamado de diaconato, que é o primeiro grau da ordem, o sacramento da ordem, para quem é cristão católico sabe muito bem que ele tem esses 3 graus, o diaconato, presbiterato e episcopado. Então, diácono, padre e bispo. Então, diaconato, que pode ser também, o diácono pode ser casado também. Uma pessoa, e nós temos aqui em Igarapé 2 candidatos que vão ser ordenados, parece-me que 10 de agosto, eles são casados, têm família, têm seus filhos, que atuam na igreja, fizeram esses estudos também, Uhum. a filosofia e a teologia, a formação, e vão ser ordenados diáconos, chamados permanentes. Então, eles são diáconos a vida toda. Uhum. Para quem está se preparando para o sacerdócio, então, ele é temporário, mínimo de 6 meses. Uhum. Depois de 6 meses, vem a ordenação sacerdotal, quando você se torna padre, através dessa celebração, o rito, a imposição das mãos do bispo, a oração e tal. Então, aí, depois tem a possibilidade, se quiser, ou da necessidade, ou possibilidade de continuar estudando também outras especializações, né? E aí o senhor continuou? Sim, aí eu continuei porque eu fui transferido para a Itália e nessa transferência eu fui trabalhar no governo da nossa congregação, no governo geral. Nós somos presentes em 8 países. E aí fui trabalhar como na parte do governo ali, secretaria, governo, e como eu tinha tempo, assim, eu vou aproveitar para estudar. E aí fui fazer a especialização, mestrado, em teologia moral na área de bioética. E o senhor fez em Roma? Sim, na Universidade Lateranense, que é do Vaticano, mas no Instituto Santo Afonso, que seria a Academia Alfonsiana, que é ligada, quem vai estudar a teologia moral vai para essa, digamos assim, faculdade da Universidade Lateranense. E quando o senhor chegou aqui em Igarapé, o senhor falou que o pessoal te recebeu com muito carinho. Sim. E como que foi? Teve um choque de cultura? Então, na verdade, eu vim para cá, quando eu fazia tempo que eu estava pedindo para voltar para o Brasil. Eu queria voltar para o Brasil, já tinha dado a minha contribuição lá na Itália, né? No governo da congregação. Trabalhei 7 anos também como pároco em uma paróquia lá. Então, já está na hora de eu voltar. E aí eu pedi, quando eu gostaria de voltar para o Brasil e ficar uns 6 meses fazendo um tipo de um estágio para que eu pudesse retomar o ritmo aqui no Brasil, porque 15 anos fora é diferente, muda. Coisa, né? Aí eu queria ficar 6 meses assim, ajudando em alguma paróquia até eu pegar de novo, né, o ritmo, e ao invés não, tive que vir diretamente e já assumir a paróquia. Cheguei em outubro, 15 de outubro no Brasil, dia 12 de novembro já estava assumindo a paróquia aqui em Santo Antônio de Igarapé. Nossa. Então, claro, as dificuldades, a dificuldade mais no campo administrativo, né, porque as leis são diferentes no Brasil, na Itália, o tempo que eu estava aqui no Brasil, quando eu voltei, as coisas mudam, então essa parte era mais pesada, mais difícil, por isso que eu queria ficar esses 6 meses
assim, de estágio. Uhum. Mas não teve que já ir tive direto que para a pegar. lida. E E foi. assim, depois que o senhor chegou, conquistou todo mundo aqui em Igarapé, agora chega a nomeação. Pois é. E aí, como que foi? Como que o senhor recebeu essa notícia da nomeação? Pois então, foi uma coisa assim, uma segunda-feira, eu estava carregando uns lixos que tinha ali na paróquia, sabe? Tinha um monte de terra na frente, peguei a picapezinha que nós temos, a estrada, e fui levar lá onde que tem o aterro, lá onde que a gente joga essas coisas, né? Tinha um monte de entulho lá, eu falei, segunda-feira é o nosso dia de folga. Uhum. Aí, o dia de folga, O senhor aproveitou para a gente trabalha lá dar no uma seminário, a geral. gente corta grama, limpa lá, faz esse serviço. Eu falei, vou dar uma geral aqui. Aí eu estava indo lá para jogar esse negócio, uma ligação de Brasília, da Secretaria da Nunciatura Apostólica. O núncio apostólico, ele seria, assim, para a gente entender, o embaixador do Vaticano no Brasil. Nossa, Então, o núncio quer falar com você. Falei, ué, o que eu fiz dessa coração vez? gelou. O que eu fiz dessa vez? Será que foi futebol? Aí, beleza, falei, olha, só que era 11 horas, eu tô aqui, eu tô fazendo esse serviço aqui, daqui a pouco eu tô livre. Falei, então vou fazer o seguinte, ao meio-dia ele vai ligar para você. Eu vou mandar um link e tal. Beleza, aí fui lá, fiz minhas coisas, aí mandou o link, entrei nesse link, era uma videochamada com o núncio apostólico. Aí ele cumprimentou, aí já começou a ler a carta da nomeação. Nossa. O Papa nomeia Bispo Auxiliar de Curitiba, Denis Roberto de Oliveira. Ah. E daí, assim, quanto tempo tem para pensar? 3 minutos, né? Nossa, deu a tela Aí- branca, né? E agora? Como é que você vai fazer, né? Aí ele já começou, né? Quando você entra no seminário, é uma decisão tua, agora é uma obediência, né? Aí, beleza, tranquilo, vamos lá, vamos ver aqui. Assim, meio, né? Aí, então, vamos fazer o seguinte, lá pelas 2h30, a gente volta a conversar, porque eu vou fazer uma chamada com o arcebispo de Curitiba, e se precisar, você entra também, né? Se ele aceitar você como auxiliar dele, né, você entra na conversa. Mas ele já falou, você fica tranquilo porque o teu nome está na terna, porque cada bispo ele indica 3 nomes de 3 padres que ele acha que tem as condições para ser bispo. E depois que ele indica, aí eles fazem uma varredura na vida da pessoa. Eles estavam fazendo isso desde junho do ano passado. E o senhor não tinha nem ideia. Eu estava tranquilo na minha, né? Fazendo Tirando meu seu serviço. entulho tranquilamente naquele dia. Aí fiz essa videochamada, e o arcebispo entrou todo contente, alegre, e eu estive com ele menos de um mês antes, porque a gente todo ano a gente faz o nosso retiro lá em Curitiba, de todos os missionários servos dos pobres que trabalham no Brasil, a gente fica uma semana juntos fazendo o retiro, e na conclusão o arcebispo foi celebrar. Mas eu estava lá, não sabia de nada. E aí no dia ele me falou assim, pois é, outro dia a gente estava lá junto, eu olhava para você lá no banco e pensava, você vai se lascar daqui a pouquinho. Tá chegando a sua hora. Tá chegando. Mas aí agora, a notícia é que o senhor já parte segunda-feira, e aí a gente tem um jeito peculiar de ir e vir. Conta aí para todo mundo. Então, segunda-feira eu tenho que ir porque eu preciso fazer a minha mudança e também trazer o outro padre que vai trabalhar aqui, porque aqui precisa de 3, né? Então, já fiz a revisão do Fusca, já tiramos as fotos domingo lá na frente da igreja, porque vai ser uma história a ser contada. E vou de Fusca para Curitiba segunda-feira. E depois volto, deixo o Fusca lá, pego a Kombi do seminário e venho buscar minhas coisas, porque tem que levar minha bicicleta também, né? Porque não dá para levar. Muito meio de transporte. Não consegui colocar o Transbike no Fusca, então vou ter que vir de Kombi para levar a bicicleta na Kombi, porque é outro esporte que eu gosto muito, é o ciclismo. O senhor não é muito ligado ao celular, mas a gente queria acompanhar essa trajetória do senhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui no Salão ia gostar de acompanhar essa trajetória. Pois é, o pessoal vai fazer por mim, porque eu não uso muito, assim, não tenho Instagram,
Porque a gente, na verdade, perde muito tempo. Eu notei que eu estava perdendo muito tempo quando tinha, e aí eu falei, não, eu preciso, né, centrar minha vida em outra coisa, né? Então, lógico que a gente manda notícia, o pessoal vai publicando por lá. Isso aí, então, a gente não pode tem- perder a tranquilo. notícia, não. E o Você quer fazer coração, uma- ó, da gente já vai ficando apertadinho, porque além do senhor ir embora, a gente já está chegando no final. Mas antes disso, viu como que o tempo passa rapidinho? Passa. A gente vai fazer um ping-pong com o senhor. Eu vou falar e o senhor vai completar, tá? A frase. Jesus é A vida. meu maior desafio como padre foi... Essa eu não sei. Foram tantos. Foram Tô tantos. escolhendo Tá um aqui. difícil de escolher Tô um. escolhendo um aqui, mas eu acho que... eu acho que foi voltar para o Brasil e assumir a paróquia de Santo Antônio e Igarapé. E foi rápido também, olha Foi, aí. Já foi. tá 1 ano e 4 meses já terminou. intensos. O maior absurdo que já presenciei foi... Você vai ter que cortar bastante tempo aqui, porque... Nossa. Esse tinha que ter feito antes para pensar, porque... Pode ser na vida, pode ser... Sim, sim, Na mas eu igreja. É que não me vem nada, assim, na hora. Às vezes não tem. É. Às vezes não tem. Pois, É, não, tem, não, até tem tem, né? Alguma coisa deve ter, mas agora assim não veio. Acho que pula, depois eu penso. A gente volta nela. Se eu pudesse deixar um conselho para o futuro bispo, qual seria? De estar muito próximo das pessoas. Igarapé é... Igarapé é muito acolhedora. Teologia é... Teologia é você entrar nos mistérios de Deus. Se eu pudesse acabar com algo no mundo, seria? A guerra. O melhor da vida é? É viver tranquilo e sereno. E o pior da vida? É não confiar na misericórdia de Deus. O sucesso é? O sucesso é... Desculpa. Imagina. Vai ter que pensar. Vai ter que pensar. E o fracasso? O fracasso é desanimar por qualquer coisa. E o sucesso? O sucesso é você ter a coragem de enfrentar qualquer desafio na vida. Viu como é que ele veio? É. E o amor? E o amor? O que é o amor? O amor é aquilo que deve mover a tua vida, o motor. A frase da sua vida. Tem uma? Tudo por Cristo, meu lema episcopal. Tudo por Ele. Nós queremos desejar que o Senhor faça uma ótima viagem, que o Senhor receba, né, essa ordenação de coração aberto para fazer o bem que o Senhor já tem feito aqui, né, em todos os lugares que o Senhor passou. O Senhor é motivo de muito orgulho para todos os igarapeenses. E, assim, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer enorme ouvir do Senhor, principalmente, né, agora que a gente chegando à Páscoa, que seja um momento de reflexão para todas as pessoas, que o amor de Cristo, né, possa crescer no coração de cada um e que o Senhor leve um pouquinho desse amor dessa cidade que te ama tanto e que vai morrer de saudade, mas já está todo mundo sabendo que você está chegando de Kombi. Eu acho que vai ter gente esperando aí com essa Kombi e que o Senhor seja amparado pela mão de Deus nesse trajeto e em tudo que o Senhor fizer. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço, né, pela possibilidade, assim, para esse bate-papo. Foi excelente. E, ó, um presente, essa canequinha para o senhor levar, para lembrar da gente. Obrigado. Coloca lá na estante, por onde o senhor for, leva e lembra desse nosso momento aqui de bate-papo. Obrigado. Tá bom? Um grande beijo para você que nos acompanhou. Uma excelente Páscoa, que você possa viver realmente esse amor de Cristo, né? Que a ressurreição de Cristo possa inundar o seu coração com todos os sentimentos bons.
que é isso que a gente quis passar para vocês, para que vocês conhecessem um pouquinho tanto da história quanto desse momento tão especial da passagem de Jesus aqui. Muito, muito obrigado aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores que estão aqui com a gente sempre. Então, Bruno Lar Imóveis, Agência B1, ABC da Construção, Boticário, Guto Sushi, Dom Hernan, Débora Lozada, Baitainá e a Julara. É com um coração aqui, ó, apertadinho nessa despedida que eu deixo o meu beijo carinhoso para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários quem você quer ver no próximo episódio. Vai ser um prazer encontrar vocês aqui na sexta-feira que vem. Beijão e até o próximo. Agora vamos fazer porque não me ajudaram, mas aqui é silencioso, né? Então a gente... Agora a gente pode conversar. Agora a gente pode conversar, a gente pode rir aqui. O final tem erro de gravação, tem tudo. E é isso. Pode ficar um pouquinho, que aí os créditos estão descendo na hora da edição. A gente coloca. Subindo letrinha e a gente tá aqui batendo papo. E tal, Fosquinha já tá revisado. Já tá.